Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade, DNA do mundo, DNA Todeschini, coleção Identidade, apaixonante como Brasil. Sua vida é uma grande caminhada e para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB o Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Cuidado por onde pisa. Piso é na Vilarejo. Evite escorregão na hora de comprar pisos e revestimentos. Maior variedade, maior estoque, melhores condições. Orce, compare e compre. Menor preço garantido. Porcelanato polido 60 por 60 Vivace, R$ 44,90. Piso 45 por 45 Alaska Sedasa, R$ 11,90. Revestimento 32 por 44 Oviedo. Branco, Bianco Grace, R$ 22,90. Aproveite. A Vilarejo tem frete grátis e entrega rápida. Vilarejo, a casa é sua. Olá, prazer muito grande hoje receber alguém que é competente, que tem uma empresa de seguros e qual de nós, em nossas vidas, não precisa entender e compreender melhor a atividade de seguros. Estamos aqui com um especialista na atividade, Roberto Avelar, que veio hoje para você, telespectador, dar informações, trocar aqui ideias a respeito desse mercado e também falarmos da economia nacional, da economia estadual e, por que não, também dos aspectos econômicos municipais que acabam também incidindo na própria formação de toda a cadeia de seguros. Prazer enorme tê-lo aqui, Roberto. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, telespectadores. Prazer é todo meu estar aqui mais uma vez para conversar um pouco com o seu público a respeito de seguro e de assuntos pertinentes à nossa atividade. Bem, Roberto, nós estamos vivendo hoje um mundo bem conturbado em relação à economia. Tivemos aí alguns sobressaltos importantes, a começar pela bolha americana, que acabou contagiando e contaminando também o mercado europeu. O Brasil, apesar de estar em posicionamentos importantes e até ter algumas reservas para superar de forma melhor a crise, mas hoje também já começa a se ressentir da necessidade de reaver políticas públicas que dão sustentação à economia. E quando nós falamos em bolha, que é um medo que permeou o mundo inteiro, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos,
que para muita gente não era surpresa, haviam economistas, né, apontando que aquilo cedo ou tarde acabaria ocorrendo. Você que tem uma experiência de mercado muito grande, gostaria que você explicasse um pouco assim, ao nosso telespectador de que forma essa bolha americana aconteceu e se você vê, como já se fala hoje, alguns analistas de mercado falam numa possibilidade de bolha, mas você está dentro do mercado, está trabalhando efetivamente com atividade totalmente pertinente, né, às questões de reservas, né, de calçar a própria economia que é o seguro. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão da bolha americana e falasse, na sua opinião, se há espaço para que essa bolha aconteça, por exemplo, no mercado imobiliário aqui no Brasil. Olha, Fernando, o Brasil atravessa um dos melhores momentos da sua história, momento econômico. Isso tem que ser levado em consideração dos recursos naturais que o Brasil tem e da extensão territorial. Então, daquilo de que a natureza nos proporcionou, o Brasil está muito bem, é a 7ª potência econômica do mundo, mas que existem muitos gargalos ainda que se faz necessário uma intervenção do governo. Ao longo dos anos tem faltado investimento em infraestrutura, nós temos que modernizar o nosso mecanismo de arrecadação, a taxa tributária é muito elevada, o sistema de transporte portuário, elétrico, enfim, uma série de coisas. Então, eu não consigo imaginar um Brasil competindo em condições de igualdade, mesmo com o México aqui, que é nosso vizinho, com a Índia, China e outros, se o governo não tiver uma atuação séria em cima da infraestrutura. Por exemplo, nós cometemos um equívoco nas décadas de 50, 60, acabando com as ferroviárias, com a rede ferroviária, criando estradas, rodovias e etc., quando nós deveríamos priorizar o transporte ferroviário, o transporte fluvial, enfim, o transporte de massa hoje, nós temos um problema muito sério com relação à perda de produtividade dos nossos trabalhadores hoje em função do deslocamento diário para chegar ao seu posto de trabalho. Nós temos um problema de educação hoje, principalmente na nossa região aqui em Macaé, nós temos um déficit muito grande de mão de obra técnica. E nós estamos habituando a falar em mão de obra técnica. Realmente falta muito mão de obra técnica. Mas nós temos que imaginar que a educação, a formação de profissional, ela é um todo. Nós temos que formar técnicos, nós temos que formar intelectuais, nós temos que formar engenheiros. Por quê? Esses técnicos, essa massa de técnicos que o mercado hoje precisa, terá que ter, acima desses profissionais, inventores, criadores, cientistas, pesquisadores, enfim. Então, o Brasil está muito atrasado nesse aspecto. Eu acho que tem uma necessidade de ter uma intervenção do governo. O que nos preocupa é que existe já uma taxa tributária muito elevada, que praticamente não sobra dinheiro para esses investimentos, e nós precisamos de fazer. Como fazer? O governo não pode aumentar a taxa tributária porque a classe média, os empresários já não suportam mais o percentual tão elevado. Então, se faz necessário administrar bem. No meu entendimento, eu acho que o governo não tem uma boa gestão desses recursos, vem faltar dinheiro para essas ações prioritárias para o nosso desenvolvimento. E com o custo do Brasil muito alto, né, Roberto? Porque o custeio da máquina pública e o custeio das empresas se torna caro exatamente numa carga tributária que acaba sendo viciante do próprio sistema, né? Porque você se tributa, você também acaba sendo vítima disso, tendo produtos caros, tendo custeio caro, né? A gente vê aí, por exemplo, no ramo de confecção e alguns segmentos no mundo inteiro, como é que se consegue produzir muito mais barato e se ter produtos em várias partes do mundo que são muito mais baratos, inclusive automóvel. Você que lida com seguro, né, sabe que praças como os Estados Unidos, por exemplo,
automóveis que você compra aqui num valor Y, você compra 2 vezes menos Y às vezes, ou então pelo menos a metade em alguns casos, né? Então esse ciclo que você acabou de falar, que é a falta de mexer exatamente na ferida, quer dizer, de se planejar a questão tributária, de ordenar a infraestrutura, de nós termos assim, uma política educacional que não forme só aquela coisa, está acontecendo agora, socorro, help, vamos buscar médico em qualquer lugar, né? Então essas coisas, na realidade, você que vive seguro, você que vive o dia a dia de empresas e de pessoas físicas, deve estar sentindo na ponta, muito de perto, essa sensibilidade do mercado. Sim, porque a nossa atividade ela é ligada a todos os segmentos da sociedade. Mexe com a economia toda. Mexe com a economia toda. Então é natural que a gente, toda empresário no ramo de seguro, ele tem uma preocupação de acompanhar todos os aspectos econômicos de um país, no nosso caso o Brasil. Então isso nos preocupa, porque você vê, nós temos um custo do Brasil muito elevado em função de falta de infraestrutura. Para você ter uma ideia, uma tonelada de grão de soja no Mato Grosso do Sul, até chegar ao Porto de Santos, ele chega com custo 30%. Ele é produzido com 20% mais barato no campo e chega a 30% mais caro no porto. Por quê? Esse mecanismo de transporte. Então, nós exportamos commodities, que é minério, produtos agrícolas e etc. Então, que é o que vem segurando o Brasil. Que é o que vem segurando o Brasil. Se nós não chegarmos, nós não melhorarmos a estrutura, dificilmente nós vamos ser competitivos. Então, isso é uma situação que preocupa. Hoje, por exemplo, nós temos que fazer parceria com os países mais desenvolvidos em quase todos os nossos segmentos, porque falta dinheiro para investimento em infraestrutura. E o que você acabou de falar agora está exatamente ligado agora, por exemplo, ao pregão do pré-sal, quando a própria Petrobras, o Brasil não tem recurso suficiente para fazer com que, né, se tivesse aí aquilo que todo brasileiro gostaria de ver, que era um investimento muito maior do capital nacional em cima da prospecção do pré-sal. Acabou-se tendo que ceder, o que você acabou de dizer na prática, para o capital estrangeiro, no caso, aqui os chineses, que acabaram sendo aquinhoados por um poço que, segundo um amigo meu, há pouco tempo, disse o seguinte: só falta chupar no canudinho, que estava tudo pronto para começar a produzir. Quer dizer, na hora de nós usufruirmos daquela riqueza e do trabalho técnico, do desempenho dos grandes brasileiros que conquistaram isso, a gente infelizmente não teve o que o Roberto acabou aqui de falar nesse momento, que é o tal do capital. Eu vou fazer um intervalo, Roberto, e nós vamos continuar aqui batendo um papo sobre economia e falando também sobre as implicações da economia e o negócio de seguros, que estaremos aqui conversando no próximo bloco. Eu volto já. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado, do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade, DNA do mundo, DNA Todeschini, coleção identidade, apaixonante como Brasil. Sua vida é uma grande caminhada e para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense.
O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia Aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Cuidado por onde pisa. Piso é na Vilarejo. Evite escorregão na hora de comprar pisos e revestimentos. Maior variedade, maior estoque, melhores condições. Orce, compare e compre. Menor preço garantido. Porcelanato polido 60 por 60 Vivace, R$ 44,90. Piso 45 por 45 Alaska Sedasa, R$ 11,90. Revestimento 32 por 44 Oviedo, branco, Bianco Grace, R$ 22,90. Aproveite! A Vilarejo tem frete grátis e entrega rápida. Vilarejo, a casa é sua! Estamos de volta com o programa Raio X e hoje estou conversando aqui com Roberto Avelar, especialista em seguros aqui na Braseg, em Macaé e toda a região, e falávamos agora no primeiro bloco sobre a economia de modo geral e vamos continuar mais ou menos nessa direção. Nós falamos agora sobre esses entraves, mais um outro entrave, Roberto, que você havia conversado comigo aqui no bastidor e que nós temos que reconhecer que é um entrave, acho que na vida só das empresas não, na vida de todo mundo, que é a excessiva burocracia, não é? Isso dificulta demais o empreendedor. Por quê? Quando a gente tem um conceito de que é um país, nós vivemos num país subdesenvolvido e que esse país precisa de empreendedores para fomentar empregos. Só que, em função de ser um país muito novo, nós temos um baixo nível cultural, muito embora o brasileiro seja um povo criativo, trabalhador, com espírito de vencedor, e ele, mesmo conhecendo profundamente a sua atividade, na hora que ele vai para abrir uma empresa, ele enfrenta as burocracias que ele, a partir daí, não tem conhecimento, porque quase que ele tem que ser um contador formado para entender e às vezes pode ser vítima também por má informação. A gente, entre 187 países existentes, nós somos os 126 em burocracia. Nossa Senhora, isso é muita coisa. Então, um país que quer ser uma grande potência mundial, que nós uma liderança mundial, que hoje nós estamos em 7º lugar como potência econômica e etc., nós temos que dar velocidade a esse Brasil, porque o trabalhador ele não consegue entender por que tem uma dificuldade muito grande de você passar a ser um empregador. Você deixar de ser um empregado ou um desempregado, e o governo não tem, por mais que ele se esforce de microempresas, de pequenos incentivos, etc., nós temos instituições atuantes para fortalecer isso aí, como Feijão, Associação Comercial e etc., que são instituições... A própria Fundação Getúlio Vargas, que são atuantes, mas a coisa de cima, o governo não permite. O governo tem uma preocupação muito grande com o cara que está desempregado passando necessidade. A partir do momento que ele melhora de vida, que ele vai abrir o negócio dele, ele já quer começar a arrecadar muito em cima daquela pessoa. Isso deveria ter um tempo gradativo, ter um limite maior para que esse... E também não impedi-lo de crescer, porque a legislação, por exemplo, que tem aí de pequenas empresas, quando você chega a um determinado ponto, se você passar R$1 a mais, você já está pagando como grande, depois você não pode voltar mais. É um negócio que complica a vida do sujeito também, quer dizer, não há uma progressividade e não há também o respeito ao limite da subida e descida que qualquer pequeno acontece.
né? Não é de uma hora para outra que você se torna uma grande empresa. E linhas de crédito, né? Linhas de crédito apropriadas. Hoje, a classe média, por exemplo, né, houve uma ascensão muito grande para a classe média. A classe média hoje está com poder aquisitivo muito elevado, etc. Mas não é muito só pela produção. É porque tem uma possibilidade de financiamento. O Estado está financiando muito. Então, essa classe média... Você acha que isso aí pode ser o perigo de uma bolha? Não, eu não digo uma bolha. O brasileiro, ele não estava acostumado com endividamento a longo prazo, porque o sistema financeiro não ofertava esse dinheiro. Hoje, nós corremos o risco de ter um desaquecimento, porque grande parte da sociedade, de classe média baixa, que se tornaram classe média, e se tornaram classe média não porque melhorou tanto a renda, porque ele teve acesso ao crédito. Mas já comprou o que precisava? Ele já comprou os eletrodomésticos todos financiados, já comprou o carro e a casa. E aí ele passou a pertencer a uma outra a classe média. Agora é manter isso. Porém, para manter é muito difícil. E ele se endividou a longo prazo. Agora, quando a gente se fala em bolha, em toda parte, a gente fala muito de bolha imobiliária, né? Hoje, o governo, graças a Deus, está prestigiando muito, está melhorando muito a qualidade de vida de milhares e milhares de brasileiros, tendo acesso à sua casa própria. Isso é louvável, isso é um trabalho extraordinário. Ainda falta muita coisa ainda. Mas, em função dessa financiamento público, né, de muito capital para a aquisição das moradias, de obras e etc., houve uma inflação no custo desse terreno. Não perto de uma bolha imobiliária, porque nós temos uma demanda ainda no Brasil hoje, ainda falta em torno de 7 milhões de moradias, tem 7 milhões de brasileiros ainda que ainda não têm a sua casa própria, que vive de aluguel e etc. e tal. Então, esse mercado ainda cabe muita construção. Porém, quando o dinheiro é público, o brasileiro ainda tem aquela sensação de fazer a conta de quanto ele pode pagar por mês, não de quantos anos ele vai demorar para pagar. Isso aí fez com que os terrenos, você vê no Rio de Janeiro, por exemplo, em 2 anos aí, teve imóvel que valorizou 126%. Nós temos um exemplo em Macaé, que é uma cidade que está desenvolvendo muito, tem um boom do petróleo, vem gente de toda parte do mundo para aqui e do Brasil, mas tem determinadas coisas que às vezes inviabiliza o desenvolvimento do comércio de varejo. Por exemplo, vamos imaginar no centro de Macaé um investidor de fora que quer montar uma loja de varejo e ele vai comprar um terreno e construir. Quer dizer, ou alugar um imóvel pagando luva, etc. Com o negócio dele de varejo, se ele for montar uma ótica, uma loja de roupa, uma lanchonete, etc., fica quase que impossível dele pagar preço de luva, preço de aluguel, o investimento lá nas nuvens. Então essa supervalorização, essa especulação atrapalhou. Eu acredito, pelo que eu conheço um pouco de mercado, que isso vai parar um pouco, porque já atingiu o ápice Um rezoneamento também comercial talvez não facilitasse isso, Roberto? Assim, a questão também do município intervir em abrir possibilidades para que os comércios surjam em novos bairros que estão surgindo, isso não seria também um desafogo? Normalmente, quando isso acontece em uma cidade que está tendo um crescimento muito expressivo e quase uma cidade não planejada, e quando isso ocorre, normalmente se mexe no código de postura, criando uma possibilidade desse comércio de varejo expandir em torno do centro principal comercial. Isso aí vai viabilizar também nos bairros, evitando com que esses moradores de outros bairros eles tenham que fazer o seu deslocamento até o centro, porque a gente, além de viver o caos do engarrafamento, a gente tem a despesa, nós temos um transporte público deficitário, enfim. Então, como tem nos países lá fora, há pouco nos bastidores nós estávamos falando, você citando o exemplo dos Estados Unidos, que se cria condomínios residenciais e comerciais todos juntos, para evitar com que tenha esse deslocamento. A gente tem que ter um pouco, com banco, com escola, com tudo ali. A gente tem que ter um pouco de criatividade para isso, para fazer com que esses bairros também tenham a sua independência. Agora, às vezes fica difícil, o cara vai para um determinado bairro na periferia, ele está montando o seu salão de beleza, o cabeleireiro, a sua lanchonete, etc., mas
forçosamente, em função do desenvolvimento, ele entrou numa área residencial. Aí ele não consegue o alvará, ele começa a funcionar clandestinamente. Então isso é ruim. Aí daqui a pouco vai a fiscalização. É o caso do aeroporto. O aeroporto teve um desenvolvimento comercial rápido, enorme. As pessoas que moram no aeroporto não precisam sair do aeroporto para nada. No aeroporto você tem banco, você tem farmácia, você tem todo tipo de comércio, porque durante muito tempo não houve tributação do aeroporto, não havia mecanismo até de cobrança, aquela ali era da SEAB e se demorou. Hoje até já existe um processo de legalização daquelas empresas, mas houve um tempo para que houvesse aquele desenvolvimento, que criasse aquele ambiente comercial. É o que você acabou de falar agora. Existe a necessidade, é lógico que você não pode liberar, porque toda sociedade ela tem que ser organizada. É claro. Né? Mas pelo menos diminuir um pouco os custos. Mas já está funcionando. Então, você viabilizar que esses estabelecimentos, eles continuem funcionando dentro da sua legalidade, que aquelas pessoas que moram naquele bairro, que aquele bairro seja autossuficiente. Isso é uma preocupação de uma cidade que está em transformação constante, como Macaé. Então, isso... Descentralizar a economia, dar velocidade a isso. Porque o bolo vai ser muito maior. O bolo vai ser muito maior e vai descongestionar o centro, facilitar o transporte. Você acabou de falar com muita propriedade. Você mexe também com um grande problema das cidades, que são hoje a questão da mobilidade. A mobilidade hoje, uma cidade de médio porte igual Macaé, nós temos alguns funcionários que moram aqui em bairros distantes do centro, temos alguns que vêm de Rio das Ostras, que você sabe que já é um problema sério. Então, nós temos alguns funcionários que perdem 2 horas por dia em deslocamento. Você imagina, durante 10 anos, um trabalhador perder 2 horas por dia, o quanto que ele perde de lazer, de convívio familiar, de fazer um curso para se reciclar. Enquanto o município perde, que muitas das vezes as pessoas têm problemas de saúde, de outras ordens também, que vão acabar ficando na conta do próprio município. Né? Com certeza. Então, isso são coisas que... Qualidade é lógico que isso faz parte do mundo crescente. Mas nós... Não é um problema isolado de Macaé. Não, isso faz parte do mundo. Agora, nós temos que fazer as intervenções, nós temos que ter projeto, nós temos que nos organizar, nós temos que dar uma velocidade para isso aí, para que essas pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida, produzir mais, automaticamente dar o retorno para o município. E aí melhora a autoestima, a pessoa tem orgulho de ser o cidadão da sua cidade, porque ela percebe que existe uma preocupação do seu gestor para com ele. Isso é importantíssimo a gente ressaltar isso aí. Macaé tem crescido, tem se organizado nisso aí, mas precisa de velocidade. Mas não é a particularidade de Macaé. O Brasil todo está vivendo isso. Eu costumo dizer que você governar Macaé é mais ou menos que você estar diante de uma esteira fazendo um teste ergométrico no cardiologista. Ele começa a colocar lá com 5, daqui a pouco com 10, 80, daqui a pouco ele está com a velocidade de 80 e você tem que estar correndo a 80 para mostrar que você está competitivo e que o coração está batendo. Então, efetivamente, não é uma coisa fácil, mas a gente percebe que já há ações aí, você falou agora de mobilidade, a gente está começando a ter uma grata surpresa em relação àquele eixo rodoviário ali da Norte-Sul. Acho que Macaé começa com aquela duplicação ali no esforço do município, né? Feito por município. Eu acho que aquele esforço ali já demonstra que realmente esse problema da mobilidade é um dos problemas que precisa realmente ser célere, que haja, né, velocidade nele. E a gente fica esperando também que as políticas regionais atuem, que o município de Rio das Ostras faça parte dele lá, para que a gente possa ter aí esse corredor com essa velocidade final. Os dois municípios praticamente hoje emendaram, né, Roberto? Hoje Macaé tem dado o exemplo de que existe a necessidade e o governo atual, você percebe que ele tem uma preocupação nessa direção. Nessa direção, você vê que em pouco tempo já fez várias obras que facilitou realmente o deslocamento. A gente sabe que existem projetos futuros, então, né, nesse segmento eu acho que Macaé está muito... Já começamos a avançar. Estamos avançando bastante, é perceptível isso aí. E muito bem-vindo para a economia. Muito bom para a economia. A economia agradece e o cidadão também agradece. Vou fazer mais um intervalo, Roberto. Nós estamos aqui na TV Litoral, eu volto daqui a pouco, você sabe, né? Nós hoje estamos aqui conversando com Roberto Avelar, especialista em seguros, lá da Braseg.
Eu volto daqui a pouco, que por coincidência também é nosso apoiador aqui já há alguns longos anos. Eu volto já. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba criouro, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade, DNA do mundo, DNA Todeschini, coleção identidade, apaixonante como Brasil. Sua vida é uma grande caminhada e para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB o Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Cuidado por onde pisa. Piso é na Vilarejo. Evite escorregão na hora de comprar pisos e revestimentos. Maior variedade, maior estoque, melhores condições. Orce, compare e compre. Menor preço garantido. Porcelanato polido 60 por 60 Vivace, R$ 44,90. Piso 45 por 45 Alaska Sedasa, R$ 11,90. Revestimento 32 por 44 Oviedo. Branco, Bianco Grace, R$ 22,90. Aproveite! A Vilarejo tem frete grátis e entrega rápida. Vilarejo, a casa é sua! Estamos de volta com o programa Raio X. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com Roberta Velar, especialista em seguros, que está aqui batendo esse papo com você, telespectador de Macaé e Rio das Ostras, para que a gente possa aprender um pouco mais dessa economia importante que é a economia do seguro, que faz com que cada um de nós brasileiros possa ter aí uma garantia melhor em tudo aquilo que a gente faz na vida. Porque o seguro, hoje, né, Roberto, para qualquer coisa que você faça, tem seguro. Quer dizer, a filosofia do seguro está enraizada já no brasileiro? O brasileiro, na realidade, o mercado de seguro ele funciona paralelo com a economia. Houve a estabilidade da moeda, nós estamos aí, né, com uma moeda com inflação controlada, automaticamente isso vem aquecer o mercado de seguro, porque o seguro nada mais é do que você paga uma determinada quantia a uma seguradora para você proteger seu patrimônio ou a sua vida e etc. Isso representa poupança, na realidade. Então, o Brasil sempre foi na área de seguro, de mercado financeiro, de primeiro mundo. As nossas companhias de seguro, é um mercado aberto, as nossas companhias de seguro, tanto as de fora quanto as daqui, têm órgãos governamentais que são de excelência, né? Que são de excelência, que são órgãos fiscalizadores realmente.
Você entendeu? Então nós temos a Superintendência de Seguros Privados aí, que fiscaliza todas essas normas aí. Todas as companhias de seguro têm que ter reservas junto ao Banco Central, de acordo com o volume de negócios de apólices vendidas no mercado. Nós temos o Sindicato dos Corretores de Seguros, que fiscalizam a profissão do corretor de seguro. Temos, no nosso caso, no meu caso, que sou corretor de seguro formado, nós somos fiscalizados, somos profissionais habilitados para isso. Nós representamos, na realidade, o consumidor perante as companhias de seguro. Então, dificilmente você vai ouvir falar, acho que é impossível você ouvir falar que uma determinada companhia de seguro vai ter insolvência, vai ter dificuldade de liquidez de cumprir os seus compromissos. De cumprir os seus compromissos, porque nós temos realmente um sistema bastante avançado. É natural que muitos seguros que já existiam lá fora, em função de muitos anos, estarem chegando hoje no Brasil. O Brasil hoje opera com todas as modalidades de seguro. Algumas a gente está aperfeiçoando. Vou citar um exemplo. Agora, o seguro que são vendidos em lojas de departamentos. O seguro prestamista, que garante o pagamento do valor financiado em caso de morte, desemprego. Nós temos o garantia estendida, né, que são aquelas garantias que o fabricante já oferece, mas se você quiser comprar mais 1 ano, 2 anos de garantia estendida. Então isso aí agora mesmo a SUSEP já interveio nisso aí, houve uma intervenção da SUSEP para normalizar isso aí, para evitar as vendas casadas e etc. e tal. Nós tivemos uma evolução no seguro-saúde também muito grande, serviço que já existia no exterior. Hoje nós temos seguro-saúde aqui, nós temos operadoras que oferecem produtos que eles colhem até o material na sua residência para levar para os laboratórios. Se você nasceu bebê, você vai fazer o teste do pezinho, vem um profissional colher o sangue, ele marca os exames para você. Dentro dessa operadora tem um banco de dados com todo o histórico seu de saúde. Você imagina hoje uma pessoa com 50, 60 anos e lembrar do histórico dele de saúde. Então tem determinados operadores que oferecem isso tudo. Aliás, é o que falta demais no mercado de planos de saúde, né? Porque uma coisa é o seguro-saúde, outra coisa é o plano de saúde, né? Hoje nós estamos vivendo acredito eu, que o governo vai mexer nisso aí, vai ter que criar uma alternativa, porque hoje a sociedade brasileira está vivendo uma dificuldade muito grande com relação a você fazer plano de seguro-saúde de pessoa física e você permanecer nele até o término da sua vida. Então, o mercado criou uma alternativa fazendo, em função de poucos operadores fazerem o plano individual, eles foram migrando para apólices de instituições, entidades, etc., como sindicato, cooperativas e etc. Então, aquela pessoa física que fazia o seguro hoje, ele é um engenheiro, ele tem o CREA, existe uma apólice coletiva só para os engenheiros. Então, enquanto anteriormente ele procurava para ele fazer, pessoa física, o seguro, hoje ele não consegue adquirir isso no mercado, ele procura essa instituição e vai e faz. Porém, essa apólice, ela não é bilateral, ela é unilateral. Aquilo ali só a instituição pode deixar de aceitar o risco em função de sinistralidade, etc. Quando o plano individual, ele obedece a um critério de reajuste de acordo com a sua faixa etária já pré-determinado pelo governo. E esses outros de entidades ou o empresarial, a hora que a operadora não quiser tê-lo mais como segurado, ele coloca. Então, vamos imaginar que nós façamos parte de uma instituição, de um sindicato, e nós vamos lá e colocamos a nossa família toda segurada. Passa 10, 15 anos, aquilo ali começa a é destituído, aquela instituição acaba, ou uma sinistralidade elevada, ele pode chegar ao operador e falar assim, na renovação não quero mais o risco e não é obrigado por lei. Quando pessoa física, ela é prazo indeterminado, você tem, só você, é unilateral, só você pode cancelar o seu plano. É uma situação que realmente é desconfortante. Eu acho que o que você falou está sendo aí colocado, a própria mídia tem feito grandes observações
em relação a essa diferença que você colocou com muita propriedade, foi muito claro aqui para o telespectador, para todos nós que estamos te ouvindo, né? E fica aqui a preocupação colocada de um especialista de seguro, de um homem acostumado a viver essas incidências econômicas na vida das pessoas em relação a sinistro, a dificuldades que acabam ocorrendo, né? E da preocupação que se tem também, mesmo de um agente de seguro, daquele que na realidade também representa companhias, mas aqui preocupado principalmente com essa relação em relação a você, que é consumidor, que é cliente de serviços de seguro de saúde e de plano de saúde. Vou fazer um intervalo e volto daqui a pouco. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba criouro, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade, DNA do mundo, DNA Todeschini, coleção identidade, apaixonante como Brasil. Sua vida é uma grande caminhada e para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Cuidado por onde pisa. Piso é na Vilarejo. Evite escorregão na hora de comprar pisos e revestimentos. Maior variedade, maior estoque, melhores condições. Orce, compare e compre. Menor preço garantido. Porcelanato polido 60 por 60 Vivace, R$ 44,90. Piso 45 por 45 Alaska Sedasa, R$ 11,90. Revestimento 32 por 44 Oviedo, branco, Bianco Grace, R$ 22,90. Aproveite! A Vilarejo tem frete grátis e entrega rápida. Vilarejo, a casa é sua! Bem, estamos de volta com o programa Raio X, como diz Paulo Henrique Amorim, né? Olá, tudo bem? Bem, isso fora brincadeira com Paulo Henrique Amorim, que aliás é um grande apresentador, né? Mas a marca realmente do Paulo Henrique não tem como. Você está em casa assistindo sua televisão, em dado momento você quer descobrir o canal, se ouvir essa voz já sabe que você está no canal do Paulo Henrique Amorim. Bem, nós estamos agora querendo conhecer um pouco mais dessas possibilidades de seguro. Você falou de uma coisa agora há pouco que eu não sabia, por exemplo, que o Seguro Saúde faz teste do pezinho em casa, teste de orelha em casa, essas novidades. Quais são, na realidade, as grandes novidades hoje do seguro? O seguro hoje, toda seguradora ela tem uma prestadora de serviço que nós, né, o consumidor, ele entende como tem o nome de assistência 24 horas.
Com relação ao segmento de saúde, isso ainda está disponível nas capitais, porque não tem uma infraestrutura no interior, que são esses seguros, planos especiais do seguro-saúde. Mas quando a gente fala de seguro empresarial, seguros de condomínios, seguros residenciais, seguros de automóveis, existem várias garantias, coberturas adicionais e acessórias que dá realmente uma tranquilidade para o consumidor de seguro e que realmente tem uma grande eficiência. Por exemplo, acontecendo qualquer imprevisto com o seu automóvel, uma pane, falta de combustível, pneu furado, acidente, enfim, você vai receber um 0800, um cartão, quando você contrata o seguro, você vai ligar para o 0800. É natural que existe aquela coisa, assim, mas a gente liga o 0800, vai colocar na gravadora. Isso melhorou muito, porque a Lei de Defesa do Consumidor, isso é um outro órgão que avançou demais. O brasileiro hoje sabe dos seus direitos, as coisas têm funcionado, as companhias de seguro aprimoraram em muito esse tipo de serviço. Então, o segredo de quem contrata um seguro é olhar as coberturas básicas. É aquilo que ele tem direito. É aquilo que ele tem direito, que faz parte do produto. Por exemplo, no seguro de automóvel, colisão, incêndio e roubo. Até trocar um pneu, gente. Agora, as outras acessórios, você vai para o vidros, você vai para o assistência 24 horas, tantos quilômetros, e o motorista, até se você passar mal hoje, se você tiver impossibilidade de dirigir, você vai ligar para o 0800, vai um motorista habilitado para levar a sua carro para resgatar. Então, isso é fundamental. No residência, se você, chaveiro, se estourou um cano d'água... Limpar a caixa d'água. Descobri outro dia. Se você, em um determinado dia, deu um vento lá e quebrou 4, 5 telhas lá na sua residência, você vai ligar para a assistência 24 horas, vai um profissional para trocar aquelas 4, 5 telhas, tudo que foi evento súbito, entendeu? E tiver uma emergência, a seguradora vai estar do seu lado para te auxiliar naquele momento de dificuldade. Quando acontece um sinistro com automóvel, por exemplo, se não houver vítima e não acontecer danos a terceiros que venha colocar em dúvida quem é o culpado, nem a ocorrência policial precisa fazer mais. Havendo vítima, é obrigatório fazer a ocorrência policial ou para dirimir dúvidas com relação a quem está certo, quem está errado com relação ao acidente, se for necessário. Fora isso aí, bateu, está no lugar de grande risco de acontecer um acidente mais grave ainda, ou ficando à noite, bateram 2 carros e não houve vítima nenhuma, você reconheceu a sua culpa, etc. Para efeito de seguro, a sua declaração na hora do aviso sinistro é suficiente para a gente tem peritos que vão olhar os 2 carros, vão identificar as batidas e vai oferecer o atendimento. Existe também agora, está para ser regulamentado pelo SUSEP, porque quando a gente fala assim, todo mundo tem uma preocupação de fazer o seguro do veículo novo. Está para entrar no mercado agora, muito em breve, um seguro que venha dar cobertura nos carros mais usados. O carro que tem 10, 15 anos de uso, hoje as companhias não aceitam. Então vai colocar uma modalidade de um seguro popular que vai cobrir o carro dele quando perda total, roubo ou colisão de perda total, com um custo provavelmente em torno de 70%, 75% mais baixo do que um seguro convencional. Olha que boa notícia, o telespectador aí, do X, essa notícia é obsareira, até porque a gente sabe que muita gente tem perdas enormes aí por conta de não ter um seguro em carros mais velhos. Os carros com anos de uso, com dificuldade de reposição de peças, etc. O mercado, às vezes, o mercado segurador tem dificuldade para fazer essas coberturas, dar cobertura a esses carros mais antigos, até em função de reposição de peças. Uma outra coisa, Fernando, aproveitar a oportunidade, com relação, quando existe uma colisão e que o carro vai para uma determinada oficina, às vezes tem uma demora para consertar aquele carro por falta de peça e etc. E muitos consumidores, muitos segurados, acham que a culpa é da companhia de seguro. Na realidade, existe um desabastecimento de peça muito grande
E quem é responsável? Até nas oficinas especializadas, que às vezes você fica esperando aí 30 dias para conseguir uma peça. Porque essas oficinas incorporaram aquele estoque no seu capital de giro. E a fábrica também não tem mais. Então hoje nós estamos vivendo um mundo seguinte, precisa fábrica. Então as pessoas acham que a culpa é do corretor, é da seguradora, não. Mas quem é responsável? Você, consumidor, produto de uma determinada marca de veículo. Você fez um seguro comigo, bateu o seu veículo, fez o orçamento, eu autorizo, eu só pago. A relação de consumidor é sua com aquela marca. Você que tem que exigir que ele tenha as peças à disposição. Você comprou o carro daquela marca. Sua relação foi com a indústria. A sua relação foi com a indústria do produto. A sua relação comigo é eu pagar a conta apresentada. Entendeu? Então, às vezes as pessoas confundem essas coisas, e está sendo muito comum porque tem realmente um desabastecimento de peças no momento. Agora, eu percebo também que está crescendo muito o número de pessoas que se preocupam com viajar e ter seguros, né? E a gente tem visto também que muita gente às vezes não sabe escolher ou acaba se deparando aí com seguradoras que não dão assim, aquilo que na realidade é necessário efetivamente para uma viagem. Queria que você falasse um pouco dessa relação de seguros, como é que nós estamos hoje e as possibilidades que a gente tem aí para ter garantia de que você pode estar comprando, viajando e estar com alguma tranquilidade em relação a seguro-saúde. Até porque a Europa tem uma forma, os Estados Unidos já tem outra, né? E a IASA por aí vai. Como é que funciona isso? Quais seriam aqui os conselhos que você daria para quem vai viajar e de que forma ele deveria obter um seguro? Hoje existe um tratado com os países europeus que você não consegue entrar mais sem você apresentar o seu seguro viagem, né, que dá cobertura de saúde até 30 mil euros. Isso é obrigatório hoje. Você, na hora que você vai viajar, você já vai entrar no país, você já... Se não tiver, nem entra. Se não tiver, você nem entra. Então, existe um tratado entre esses países e isso vem desobrigar determinadas despesas que vem agravar. Vai uma pessoa a trabalho ou a passeio para um determinado país, chega lá, acontece algo súbito e ele vem, quem vai pagar essas despesas? Então, isso aí, o seguro é feito para cobrir isso aí, uma prevenção para você não levar despesa para outros países. Isso é uma via de mão dupla para as pessoas que vêm para aqui também. Então hoje, nós aqui em Macaé, por exemplo, nós temos um volume muito grande desse tipo de seguro, porque nós, no passado, nós importávamos muito mão de obra na área de petróleo. Hoje nós somos exportadores de mão de obra para construir navios, plataformas e etc. Então é um seguro muito comum. Ele custa aí entre 10 e 20 reais a diária desse seguro quando você vai lá para fora. É um seguro muito simples de se contratar. De ser adquirido. Então, eu aconselho mesmo no Mercosul, para sempre quando você for sair do Brasil, te aconselho a fazer um seguro de viagem que vale a pena. Roberto, quero agradecer aqui e nosso telespectador que estava conosco até agora, sua participação aqui no programa, sempre importante, sempre trazendo novidades na área de seguro, falando também dos seus posicionamentos em relação à economia, e eu fico extremamente gratificado de tê-lo também aqui como parceiro do nosso programa. Já vai fazer 13 anos, sabe, Roberto? E nós estamos aqui diante desses nossos telespectadores e agora falando também para o município de Rio das Ostras, ao qual manda aí o meu abraço, um carinho. Tenho recebido vários e-mails de telespectadores de Rio das Ostras, né, enaltecendo aqui o trabalho da nossa equipe, que realmente leva toda semana um entrevistado, um bate-papo, para que a gente possa cada vez mais aprender e aprendendo aqui também no programa Raiz. Muito obrigado pela sua presença. Prazer todo meu, Fernando, estar aqui com você. A gente sabe a grandeza do seu programa, a importância de utilidade pública que ele tem. Então a gente deseja para você muito sucesso, que você continue aí levando voz aí para esse povo, aí para esses telespectadores que te acompanham, e que essas iniciativas se tornem cada vez mais e para sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Um abraço lá para o pessoal da Braseg. E um abraço a você, telespectador, e até semana que vem, se Deus quiser, aqui no TV Litoral.